Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É mais uma vez uma grande alegria estarmos juntos para podermos entoar louvores ao nosso Deus e receber dele a sua palavra que nos traz perdão, vida e salvação. Iniciamos fazendo a invocação do nome do nosso Deus triuno. Em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos o nosso primeiro hino, o hino 62 do Louvai ao Senhor. Ó terra, todas celebrai. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, após invocarmos o nome do nosso Deus triuno, nos é garantida a presença dele aqui entre nós. E tendo a sua presença entre nós, podemos então levar a ele os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, e assim buscarmos o perdão que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz. Façamos assim. Senhor, santo e justo Deus, em quem não pode haver mal algum, ouve a nossa súplica por amor de Jesus, nosso Salvador. Temos pecado contra Ti, não só por atitudes erradas, mas por pensamentos e palavras maldosas. Além disso, deixamos de fazer aquilo que é da Tua vontade, por orgulho e rebeldia, ou por ignorância e fraqueza de nossa parte. Imploramos, não nos castigues em Teu furor, e clamamos, age com a Tua misericórdia em nosso favor e concede-nos Teu perdão pelos méritos de Cristo Jesus, o Salvador, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo. Amém. A todo aquele que com fé em Cristo Jesus confessou os seus pecados, eu anuncio a graça de Deus dizendo que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a nossa primeira leitura para o culto de hoje, a leitura de Atos. Atos, capítulo 2, primeira parte do versículo 14 e depois versículos 36 a 41. Vemos aqui então Pedro anunciando Cristo Jesus após o Pentecostes.
Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão. Agora versículo 36. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Até aqui, a nossa primeira leitura de hoje. Façamos a nossa oração do dia. Ó Senhor, nosso Deus, neste momento de culto buscamos na Tua Palavra a orientação, o consolo e a paz para a nossa alma e vida, pois somente Tu tens as palavras da vida eterna. Em nome de Jesus, que contigo e o Espírito Santo é um só e verdadeiro Deus. Amém. Confessemos a nossa fé por meio do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, cantamos o nosso próximo hino, hino 45 do Louvai ao Senhor, a Cristo coroai. Celestiais, os anjos o louvor.
A nossa mensagem de hoje será baseada no texto do Santo Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, onde ainda temos relato daquele domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus. Vemos 2 discípulos de Jesus indo para outra cidade, e então Jesus vai ao encontro deles e faz com que eles voltem a Jerusalém. Assim diz o texto. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como é que vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua santa e poderosa palavra. Amém. Amados no Senhor, estamos então no 3º domingo de Páscoa, mas ainda os textos bíblicos nos falam daquele dia específico, daquele domingo. Aquele domingo que ficou marcado na história de toda a humanidade. Vemos ainda pessoas que conviveram com Jesus, com ele durante anos, relatando como que foi aquilo. Como que foi difícil para eles acreditar naquilo que Jesus havia falado diversas vezes a eles, que ele iria morrer, mas iria ressuscitar. No Evangelho temos 2 discípulos de Jesus, não dos 12, talvez dos 70 que Jesus, então, num texto anterior, aqui
que no Evangelho de Lucas pega e envia para diversas cidades. E nesse domingo de Páscoa, então, esses dois estavam indo a uma aldeia vizinha de Jerusalém, Emaús. E Jesus o acompanha, mas eles não o reconhecem, não conseguem ver que é Jesus, o Messias. Só conseguem reconhecê-lo depois, de noite, quando Jesus, então, partiu o pão. Analisando esse texto, então, nós podemos encontrar diversos erros na atitude dos discípulos, que eles sabiam, mas não sabiam. Como assim? Sabiam, mas não sabiam. Bom, eles sabiam da ressurreição de Jesus por meio das mulheres, mas não acreditaram. Eles conheciam as profecias do Antigo Testamento, dos profetas, de Moisés, mas não conseguiam ligar isso com Jesus. Vê que aquelas promessas falavam desse Jesus. Eles ouviram diversas vezes Jesus dizer que ele iria morrer, mas no terceiro dia iria ressuscitar. Achavam que sabiam qual seria a ação do Messias, mas não sabiam. Acharam errado. Acharam que o Messias iria vir como um líder político-militar e libertar eles da opressão de Roma. Mas não o Cristo queria nos livrar dos piores inimigos, que nenhum ser humano consegue: o pecado, a morte e o diabo. E terceiro, eles colocaram a culpa da morte de Jesus apenas no chefe dos sacerdotes e nos líderes. Eles se esqueceram que o Messias ia vir ao mundo. Deus prometeu, lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher viria para salvar todo o ser humano. Se ele vai vir salvar todo o ser humano, é porque todo ser humano é culpado da morte dele. Assim como Pedro nos falou no texto de Atos, falando que aquele Cristo que vocês crucificaram, vocês, era aquele povo, era Pedro, e somos nós. Nós crucificamos a Cristo. Nós não estávamos lá 2000 anos atrás, mas Cristo aceitou a morte na cruz por nós. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Então todos nós somos culpados pela morte de Cristo. E se nós analisarmos com atenção, então, esse texto e esses pontos que eu aqui relatei, a gente vai ver que esses discípulos somos nós. Nós somos retratados nesses discípulos. Nós também, diversas vezes, pegamos caminhos diferentes daquele que Deus nos chama para perseguir. Nós achamos que sabemos tudo sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a fé, mas na verdade não sabemos. Viemos no culto ou recebemos alguma mensagem, vem um texto, mas esse texto aqui eu já li, eu já sei tudo sobre isso aí. Não preciso mais ir tanto no culto, não preciso ir na igreja, não preciso ler a Bíblia, já sei todas as principais histórias. Acha que sabe, na verdade não sabe, porque não consegue fazer a ligação daquela palavra com Cristo Jesus, com cada um de nós, como que aquilo muda a nossa vida e utilizar aquilo no nosso dia a dia. Nós muitas vezes também nos esquecemos que somos culpados, nos esquecemos de pedir perdão ao próximo e a Deus. Tudo isso demonstra como é impossível para nós, seres humanos, conquistarmos a nossa salvação. Como é impossível para nós, seres humanos, chegarmos até Deus. Mesmo que tenhamos todo o conhecimento, a gente não consegue realmente crer em Deus. Não basta saber, tem que crer e viver. Mas isso só acontece em nós se Deus vem até nós. Por isso que Jesus agiu daquela forma com aqueles dois discípulos e por isso que Jesus age da mesma forma conosco. Ou seja, Ele vem ao nosso encontro, Ele escuta as nossas lamentações, as nossas reclamações e por meio da Sua palavra Ele acalma e esquenta o nosso coração. Ele vem até nós e nos dá a fé,
e nos leva ao verdadeiro arrependimento, a viver o perdão e a nova vida. Todo o dia é Páscoa para nós, pois todo dia Deus vem até nós. E também por isso que Ele mantém a sua igreja aqui no mundo, com os sacramentos, com a sua palavra, para que possamos nos arrepender, receber o perdão anunciado pelo ministro, sermos batizados e recebermos o corpo e sangue de Cristo Jesus. Deus nunca para de cuidar de nós e faz de tudo para ter com Ele no céu. Por isso, amados irmãos, louvemos a esse Deus que nunca nos abandona e sempre está cuidando de nós. E não desprezemos a sua palavra, mas cada vez mais a busquemos. E quando a buscarmos, orarmos ao nosso Deus para que nos envie o seu Santo Espírito e assim nos dê o verdadeiro entendimento, a fé. Em nome de Jesus. Amém. Também lembramos, amados irmãos, que após a transmissão deste culto, no período das 10 até as 11 horas, o nosso templo estará aberto, para que você, membro da Congregação Evangélica Luterana do Redentor, possa vir aqui e tomar a Santa Ceia. E, se quiser também trazer sua oferta, trazer uma doação de alimento não perecível para ajudarmos pessoas carentes de nossa cidade, também poderá fazer. Mas quem não quer sair de casa neste momento, pode também fazer a sua oferta por meio de transferência ou depósito bancário. Que Deus abençoe a todos nós. Façamos a oração geral. Amoroso Deus, gracioso Pai, derrama sobre nós Teu Santo Espírito, o Espírito de sabedoria e entendimento. Acolhe-nos em Teu reino e guia-nos pelo caminho da verdade. Conserva-nos unidos, usando os meios da graça pelos quais nos mantens na fé. Guarda-nos fiéis para o grande dia de nosso encontro contigo. Tu que habitas os nossos corações, irradie, através de nós, a Tua mensagem consoladora para os que não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus da paz, do amor e do consolo revelado nas Sagradas Escrituras. Abençoa a Tua Igreja em todo o mundo, para que ela continue crescendo e se mantendo fiel a Ti. Conserva-nos unidos a Ti e em comunhão com todos os irmãos em Cristo. Rogamos-Te pelo nosso país, nosso estado e município. Orienta e dirija a todas as autoridades e também ao povo, para que cultivem princípios éticos que Te agradem, como honestidade, humildade, bondade, benignidade, paz e domínio próprio. Lança Teu olhar amoroso sobre os necessitados, os enfermos, os solitários, os idosos, os que estão em perigo, e resplandeça Tua luz e a Tua paz sobre estas vidas. Conserva-nos o corpo com saúde, a alma alimentada, paz de espírito na caminhada à bem-aventurança eterna. Fortaleça-nos até o fim de obtermos vitória sobre os desejos da carne, a cobiça dos olhos, as tentações do mundo e assim, fiéis a Ti, estejamos preparados para a volta do Filho do Homem. Senhor, por Tua misericórdia e amor, ouve as nossas preces, por amor a Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Nós encerramos esse nosso momento de culto cantando o hino 140 do Louvai ao Senhor, Deus que terra e céu fizeste. Que Deus abençoe a todos em mais uma semana. Amém.